Olá, eu sou Sabrina Moura e nós estamos aqui para o nosso workshop de marketing cultural. Nós estamos entrando na nossa terceira aula e como essa terceira aula tem um conteúdo um pouco mais extenso, eu dividi ela em 3 vídeos, em 3 aulas. O primeiro vídeo nós vamos falar sobre Noam Chomsky. Noam Chomsky, ele é um linguista, ativista político e um pensador norte-americano que ele tem um livro chamado A Manipulação do Público. E esse livro, ele traz 10 conceitos sobre manipulação do público. E é sobre esses 10 conceitos que nós vamos falar nessa primeira aula. Vale a pena acompanhar, traz umas análises interessantes, o Chomsky traz essas análises interessantes. E como a gente vem falando de cultura de massa, de comunicação de massa, eu achei muito interessante trazer esses 10 conceitos. Então vamos lá para a nossa aula? Olá, vamos iniciar a gravação dessa nossa aula. Hoje nós vamos continuar o nosso assunto sobre comunicação de massa e vamos também trazer alguns conceitos sobre globalização. A nossa aula ela vai ser dividida basicamente em 3 partes. Primeiro nós vamos relembrar um pouquinho, sobre a cultura de massa, indústria cultural. Vamos falar também de Chomsky, trazer alguns filósofos da modernidade que falaram coisas importantes, que disseram coisas importantes, que ainda falam coisas importantes sobre a comunicação de massa e a globalização. Então, para relembrar, nossa aula passada, nós falamos sobre Max Horkheimer e Theodor Adorno, que foram 2 importantes filósofos da escola de Frankfurt, que eles trouxeram para a gente o conceito muito importante que mudou todo o pensamento da produção artística, que foi o conceito de indústria cultural. E para a gente relembrar um pouquinho, o que seria essa indústria cultural? A indústria cultural, na verdade, ela busca comercializar de forma massiva produtos culturais. Obras de arte que até então tinham características, a gente tinha a obra de arte como algo específico e algo único do artista, do escritor, do autor, do pintor, do escultor. A indústria cultural, ela trouxe isso, trouxe esse conceito de produção de massa de produtos e bens culturais. Nós falamos um pouquinho na aula passada que para Max Horkheimer e para Adorno, o termo cultura, ele vem de Kultur, Vocês lembram que era o termo Kultur, que é relacionado não aos modos de vida de uma sociedade, mas sim a produção artística que caracteriza um povo, que caracteriza uma sociedade. Então, dentro dessa indústria cultural, temos alguns conceitos, como nós falamos também na outra aula, que é o conceito de razão instrumental. O que seria a razão instrumental? No iluminismo, os pensadores iluministas, eles defendiam que o desenvolvimento da razão e do esclarecimento era importante para a liberdade do indivíduo. No entanto, a indústria cultural, tendo conhecimento desses estudos, tendo conhecimento dessa forma de pensar, se utilizou dessa forma de pensar como instrumento para favorecer a indústria cultural. Ou seja, foram desenvolvidos instrumentos e técnicas para favorecer a indústria e para favorecer o capitalismo. Então, aqueles estudos sobre o pensamento humano, sobre o desenvolvimento da razão humana, foi transformado num instrumento para favorecer o discurso, para favorecer a propaganda e para
favoreceu o pensamento que estava sendo estipulado dentro da indústria cultural. Na aula passada nós falamos também que o Max Horkheimer e o Adorno, eles se basearam em estudos marxistas, mas os estudos marxistas, eles não tinham um foco na análise cultural. Então, a escola de Frankfurt, eles trouxeram esse foco na indústria cultural, porque algo que deixou de ser muito individualizado passou a ser produzido em uma larga escala, passou a ser produzido de forma massificada. E o que gerou foi uma padronização das formas culturais. Ou seja, aquilo que era muito específico, aquilo que era muito autêntico, ele foi padronizado e produzido de forma padronizada, mas não com o objetivo de atingir uma estética cultural ou levar um pensamento crítico através do desenvolvimento da arte, mas sim ele visava a lucratividade com a produção de bens artísticos, com a produção de arte em larga escala. E isso levou a um simplismo e a um estereótipo, que foi o que também nós falamos na aula passada. Ou seja, a diversidade ou um movimento específico que tenha um pensamento ou tem lutas específicas, ela é reduzida e transformada de forma massificada. Eu até abri o slide da aula passada para a gente relembrar um pouquinho a questão do exemplo que eu dei do movimento hippie. O movimento hippie, ele foi um movimento que foi criado em 1960 nos Estados Unidos, em São Francisco. Pessoas jovens que aderiam ao movimento hippie, eles se mudavam para São Francisco para viver em comunidades, muitas vezes viviam em comunidades rurais, pregavam o amor livre, questionavam, as guerras, eram contra as guerras que estavam acontecendo na época, e era um movimento contra a cultura, principalmente contra a cultura capitalista mesmo, que estava vigorando muito em alta. E o que a indústria cultural fez ao analisar esse movimento? Ele pegou características desse movimento. Uma das características estéticas mesmo é que eles usavam flores no cabelo, as mulheres usavam vestidos coloridos, os homens usavam roupas coloridas e todos tinham os cabelos compridos e viviam em forma de comunidade, viviam junto. Tinha o lema paz e amor, Peace and love, faça amor, não faça guerra, make love, don't make war. E o que a indústria cultural fez? Ela pegou parte desses conceitos, algumas pinceladas desse conceito, tipo flor no cabelo, roupa colorida, paz e amor, alguns símbolos, e simplificou. Simplificou toda aquela cultura, simplificou todo aquele pensamento, aquela luta política, a contracultura, a luta que eles tinham, e transformou em pouca coisa, tipo, transformou num flor no cabelo ou um vestido colorido. E criou um estereótipo, A pessoa que usa uma flor no cabelo ou um vestido colorido é um hippie. Transformou aquilo que era único, específico e autêntico em algo simples e estereotipado. E daí começou a produzir roupas, começou a produzir acessórios, começou a produzir discos e tudo relacionado a esse estereótipo criado com o intuito de vender. Muitas marcas, Muitas marcas de roupa e muitas confecções e decoração de casa começaram a produzir coisas no estilo
hippie para as pessoas que se identificavam com aquilo. Então, na verdade, o pensamento deles mesmo acabou se diluindo, se perdendo. Muitas vezes eu até comentei que quando eu era adolescente eu gostava de vestidos coloridos e gostava de brincos grandes, e eles falavam: ah, Sabrina, você é hippie. Ah, eu sou hippie, mas eu estava muito longe de ser hippie, porque primeiramente, eu não tinha conhecimento a fundo, né, conhecimento detalhado do que realmente o movimento defendia. Eu não estava participando de encontros, eu não estava participando de movimentos que faziam uma luta em prol dos conceitos que eles defendiam. Eu vivia com os meus pais, eu simplesmente usava roupas coloridas e eu fui estereotipada, recebi um estereótipo que eu era hippie. Mas a gente vê que o movimento cultural ele foi muito além disso, ele foi muito além disso e ele foi simplificado e pela indústria cultural para produzir bens de maneira massificada. Isso acontece com vários outros movimentos culturais, o punk, o rock, né, que foram movimentos políticos, eles foram trazidos para dentro da indústria cultural de uma forma muito simples e estereotipada e associada à venda de produtos, à venda de coturnos, à venda de jaquetas, à venda de roupas estilizadas, mas muitas vezes as pessoas que usam essas roupas, os jovens, não têm consciência do que o movimento realmente queria pregar, o que o movimento pregou durante um tempo. A indústria cultural, ela faz isso. Ela pega algo que é muito específico e autêntico, simplifica, gera um estereótipo, massifica, faz produtos para que seja vendido para essa massa. E o que eles fazem, né? Eles fazem a produção do gosto social. O que seria a produção do gosto social? Muitas vezes, aquilo que nós compramos não foi algo que nós desejamos, algo de forma subjetiva ou individual, mas foi algo que foi plantado em nós de uma maneira intencional através da mídia de massa. Voltando ao exemplo do hippie, eles pegaram, plantaram um gosto dentro de um grupo de pessoas, para pessoas na massa geral, que não faziam parte daquele grupo. E disseram que aquela moda era bonita, que você vestir um vestido colorido ou usar uma flor no seu cabelo, ou um colar, um brinco, você estava pregando a paz e o amor. Você estava pregando o amor e não a guerra, certo? Mas o que? Muitas vezes você também nunca havia pensado que você gostaria de comprar aquilo, mas aquilo veio para a moda, aquilo virou uma moda. E você vai querer comprar, você vai querer usar. Então, a indústria cultural, ela faz a produção social do gosto. Nem sempre você compra aquilo que você desejou, mas porque alguém disse que era legal, né? E o que isso gera? Uma massificação social. Porque o gosto plantado, né? Você vai gerar uma demanda por produtos. E os produtos são desenvolvidos para a massa consumista e dá uma geração de lucros. Então, esse é basicamente o conceito de indústria cultural que nós abordamos na aula passada. Acho interessante, quem não assistiu, assistir novamente a aula passada. Não sei como que vai estar disponível isso, mas eu acho interessante assistir ou então pesquisar um pouco mais sobre a indústria cultural. Pode ir na internet, pode ir em vídeos do YouTube, tem vários professores falando sobre a indústria cultural, vários professores falando sobre esses dois filósofos, né? Vou voltar aqui para a gente ver, o Max Horkheimer e o Theodor Adorno, da Escola de Frankfurt, dois pensadores importantíssimos para a nossa era moderna, dois pensadores importantíssimos para a gente entender como são nossas relações atualmente, né? Agora, nós vamos entrar um pouquinho no Noam Chomsky. Quando eu falo pouquinho, é pouquinho mesmo, porque esses pensadores, né, que nós estamos trazendo aqui para ilustrar a nossa aula e para a gente fazer uma reflexão sobre a cultura,
sobre as teorias da cultura, sobre a cultura de massa, sobre os conceitos, os desdobramentos de cultura, né? Cultura popular, cultura erudita. Logo mais nós vamos falar de cultura brasileira, vamos falar de arte, de produção artística, né? Antes da gente entrar basicamente no conteúdo prático das nossas aulas, que seria preenchimento de planilha, leituras de contrato, formulação de um planejamento de produtos culturais. Quando você estuda marketing, se você vai fazer marketing na faculdade ou você vai fazer marketing num curso técnico de propaganda e marketing, publicidade e propaganda, é sempre importante você entender esses conceitos básicos ou os principais pensadores que falaram sobre a comunicação de massa, que falaram sobre teorias da cultura. Então, a gente vai fazer uma breve reflexão sobre os pensamentos de Chomsky, sobre a comunicação de massa. Como nós fizemos uma breve reflexão sobre os pensamentos de Bauman, né? Do Bauman, que foi nossa primeira, e falamos um pouquinho também na segunda aula, e falamos do Max Horkheimer e falamos do Theodor Adorno de maneira muito simples, mas é para instigar mesmo vocês que têm interesse de entender sobre cultura, entender sobre comunicação, entender sobre marketing, que são pensadores que você tem que buscar, que você tem que procurar saber mais, que você tem que ler, né? Tem vários livros disponíveis, alguns são mais caros, outros são mais em conta e alguns você consegue encontrar sem custo na internet. O importante é você ir atrás e procurar ler sobre esses escritores. O Noam Chomsky, ele é um linguista, filósofo, ativista, autor e analista político dos Estados Unidos. Ele nasceu na Filadélfia em 7 de dezembro de 1928 e ele foi introduzido na linguística por seu pai, que é especializado em linguística histórica e hebraica. Então, ele é descendente de judeus, né? Ele é descendente de judeus, o pai dele era professor especialista em linguística também, então, desde criança, ele teve contato com esse mundo mesmo dos estudos da língua e da comunicação. Ele estudou na Universidade da Pensilvânia, ele foi discípulo de Z. Harris, e em 1955 ele se tornou doutor com uma tese sobre a análise transformacional. Em 1961, ele tinha se tornado um importante professor de Massachusetts Institute of Technology, que é uma grande universidade muito importante nos Estados Unidos e no mundo. Então, ele se tornou professor dessa universidade. E ele tem um livro chamado A Manipulação do Público. E nesse livro ele apresenta 10 técnicas de manipulação das massas, que são técnicas que nós vamos passar por aqui. Eu vou tentar explicar da maneira mais simples possível, né, para a gente entender, mas é algo que eu recomendo irem atrás, procurarem mais sobre essas 10 técnicas de manipulação, procurar saber o que outros autores e outros pensadores falam sobre isso. É muito interessante, porque quando você vai no YouTube, você encontra pequenos documentários sobre essas 10 técnicas de manipulação. E conforme você vai estudando e lendo, você consegue até ver ideologias implementadas na explicação dessas 10 técnicas de manipulação, né? De todos os lados políticos, não é uma coisa que a gente pretende abordar aqui, mas são exemplos que buscam a gente refletir sobre a maneira como a gente vive atualmente e como que essas técnicas mesmo influenciam o nosso dia a dia. Então, tem uma técnica, que é a técnica 1, que é a técnica, né, a tática, ou tática, técnica, ou teoria, não, tática, da distração.
Então, o que seria essa distração? A distração, ela consiste em desviar a atenção do público para temas irrelevantes ou banais, e com essa distração, o cidadão não presta atenção no que realmente importa, ou que merece realmente questionamentos e tratativas. É uma técnica que é utilizada na televisão por muitos anos, e hoje ela é utilizada de maneira massiva pela internet, que é você distrair o público com assuntos banais, distrair o público com assuntos superficiais, distrair as pessoas com assuntos que realmente não são assuntos fúteis e que realmente não vão mudar a vida delas para melhor ou para pior. A gente vai navegar um pouquinho na internet durante a nossa aula, porque eu tenho alguns vídeos para trazer aqui para vocês. Mas, por exemplo, o nosso programa, né, um programa não nosso, é o Big Brother, o Brasil, né, Big Brother em outros lugares, trazem assuntos, né, trazem pessoas, é um programa que realmente é um programa para distrair as pessoas, não é um programa para levar um questionamento crítico, para levar algum pensamento ou promover alguma mudança, né? Um comportamento, mudança social. É um programa único e exclusivamente para distração, que de acordo com Noam Chomsky é uma técnica de manipulação de público, quando você apresenta distração para o público. Tem até na aula passada nós falamos um pouquinho sobre a TV, né? Que a TV ela veio com esse intuito mesmo de distrair. São poucos os programas que visam trazer essa profundidade na análise. São poucos programas mesmo televisivos que são formulados para levar um questionamento, levar uma informação para o público. Então, Big Brother Brasil, com certeza, é um programa que tem como intuito a distração. Vou pegar aqui esse link, até sugiro vocês entrar também no link, para a gente ouvir um pouquinho o que é falado. Demorando um pouquinho, né? Então vamos analisar um pouquinho o discurso que foi apresentado aqui pelo Renan, né? Então ele traz uma informação que é claramente não é uma informação relevante, é uma informação fútil, que tem o intuito de distrair a população, divertir, deixar a população de uma maneira relaxada, né? Gosta de cantar no chuveiro e acha difícil resistir a mulheres. Então essa é uma informação sobre o Renan, que é modelo, tem 29 anos, ele é de São Paulo, ele puxa o R, né? Ele vem de uma família simples e puxa o R. Como se houvesse uma relação, né? A família simples puxar o R. Mas o discurso, tipo, dentro de 20 segundos de discurso, a gente pode retirar muita informação para exemplificar essa teoria de Chomsky da distração. Então, por exemplo, assuntos banais são tratados como importantes, né? A gente viu aí que ele gosta de cantar no chuveiro, tipo, é uma informação totalmente irrelevante, mas isso é trazido como forma enquanto reforça um estereótipo que o homem bonito não resiste a mulheres.
É como se ele tivesse um aval para não resistir a mulheres porque ele é bonito, porque ele é modelo, porque ele viajou por vários lugares do mundo. Não estou falando mal do Renan, eu só usei esse exemplo do Big Brother Brasil, do discurso que é apresentado por esse programa, pelo Big Brother Brasil, para exemplificar a teoria de Chomsky da distração. Então, o que acontece? A teoria da distração, ela busca manter as pessoas ocupadas com muita informação, muitas informações, né? Não havendo tempo das pessoas refletirem sobre o que elas estão ouvindo, ou refletirem sobre o que está acontecendo na vida delas, ou refletindo sobre o que está acontecendo no mundo de uma maneira geral. É uma tática também conhecida como a tática do dilúvio, porque as pessoas, elas são praticamente mergulhadas neste mar, né, de banalidades, e elas não conseguem perceber o que realmente importa, elas não conseguem perceber o que realmente merece questionamentos e o que realmente merece discussões. É muito comum, acontece comigo, acontece com muitas pessoas, provavelmente já aconteceu com você, da gente estar sentado numa roda e discutindo alguma coisa que aconteceu no Big Brother, ou que aconteceu na novela, como se aquilo fosse realmente real, né? Então, assim, nós recebemos diariamente memes e mensagens pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook. É realmente um bombardeio. Vários grupos, eu não sei quantos grupos que eu pertenço ao grupo da família, ao grupo das amigas de infância, ao grupo da faculdade, ao grupo do bar, ao grupo da academia, é grupo de tudo quanto é coisa, né? Que nós estamos inseridos diariamente e recebendo memes e recebendo informações. É uma carga imensa, é um dilúvio, é um mar de informações que nós somos mergulhados, informações fúteis todos os dias, né? E quais desses pensamentos, quais desses memes que a gente recebe todos os dias realmente geram uma reflexão ou questionamento sobre os problemas sociais e políticos que nós vivemos na atualidade? São muito poucos ou quase nada, né? Até mesmo, a gente recebe muita coisa de religião, né? Autoajuda. Qual desses memes, qual dessas mensagens realmente propõe uma mudança, propõe algo que nós fizemos para a ação? Difícil, não vai acontecer fácil. Tá cada dia mais, a gente tá cada dia recebendo mais, né? E vocês já pararam para pensar que tudo isso que a gente recebe diariamente são recursos criados de acordo com a técnica da distração levantada por Chomsky? Chomsky era um grande estudioso, ele é um grande filósofo, ele escreveu vários livros, teorias, é um ativista político, né? E assim, você já parou para pensar que tudo isso que a gente recebe, na verdade, é uma maneira de nos distrair? E que isso faz parte de uma manipulação de público? Então, essa tática, ela não está só relacionada ao divertimento. Ela não é só assim, coisas legais. É legal você ver uma coisa engraçada, né? Uma coisa para você se divertir, uma coisa para você dar uma risada. Mas muitas vezes essa tática, ela busca impedir o indivíduo de se interessar para se desenvolver por conhecimentos essenciais e fundamentais para o crescimento do indivíduo, crescimento próprio, crescimento de um estado, de uma nação, de uma cidade, né? Porque como o indivíduo, né, nós estamos mergulhados nesse mar de informações distrativas, vamos dizer assim, de conteúdo supérfluo, que a gente não consegue distinguir quais são as interferências políticas e ideológicas do nosso cotidiano. Por exemplo, aqui eu coloquei até para exemplificar, de biquíni Débora Seco ostenta as coxas. O que isso realmente importa?
né, para a gente, o que isso realmente importa para a formação de um Estado. A tática, ela busca realmente impedir o indivíduo de se interessar por conhecimentos que sejam essenciais. Que tipo de conhecimentos essenciais? Por exemplo, as questões econômicas e as questões relacionadas ao mercado. Os altos preços, o desemprego, a fome, a inflação, são assuntos que nós não pensamos no nosso dia a dia, né? Nós não pensamos que a fome e o desemprego são questões econômicas, depende também depende de ações de nossos governadores, dos nossos governantes, das relações de mercado. Então nós não paramos para pensar isso. Então os preços sobem, muitas pessoas não comem e a gente está tão distraído para pensar sobre isso. A gente também não pensa, né, em questões de saúde física e psicológica. No caso, o que está acontecendo com a população, que cada vez mais jovens estão tendo crises de ansiedade, a violência doméstica, né, a violência que é algo social, mas também é algo relacionado à saúde pública. Então, pesquisas, por exemplo, o que está acontecendo com os nossos jovens, os jovens brasileiros estão cometendo mais suicídios, e assim, a gente não sabe o que o governo está fazendo exatamente em relação a isso. As informações nem sempre são muito claras, a gente tem que ir atrás mesmo, ler, mas ao mesmo tempo para a gente ler, a gente se encontra distraído com tantos memes, com tantos bombardeios de informação, ou a gente tem que conversar sobre o Big Brother, ou aconteceu algo na novela que eu tenho que comentar, e eu não presto realmente atenção naquilo que é importante. E a gente não presta atenção que nós temos um sistema educacional sucateado, né? Tem uma entrevista, uma reportagem aí do Correio Brasiliense, só trouxe para exemplificar mesmo, nós não vamos entrar nisso. Sucateadas as escolas públicas, são um espelho do rombo financeiro do DF. Então, assim, por que nossas escolas estão sucateadas, sabe? A gente não para pensar. Nós estamos muito distraídos para pensar no que realmente importa. Então, é um elemento, de acordo com Chomsky, de acordo com os estudos de Chomsky, que é um elemento primordial para o controle social. A distração, promover distração ao indivíduo é fundamental para o controle social, porque assim o indivíduo não tem consciência das decisões da administração pública e da elite econômica, não sabe o que a elite econômica está fazendo, não tem consciência clara da administração pública, e aí um cidadão distraído não cobra seus direitos. Um cidadão distraído não vai para a rua. Um cidadão distraído não procura saber, né, o que está acontecendo na Câmara de Vereadores de sua cidade, não procura saber com clareza o que o seu prefeito está fazendo. Um cidadão distraído, ele está distraído demais para procurar esse tipo de informação. Então, de acordo com Chomsky, não se esqueça disso, a primeira regra é distração e ela é primordial para o controle social. Tem uma frase de Chomsky aqui, que é até que eu tirei de um documentário do YouTube. Tá aqui o link embaixo, tá aqui o link. Vale muito a pena assistir, é um documentário curtinho. Que ele fala assim que manter a atenção do público desviada dos verdadeiros problemas sociais, cativado por temas sem importância real, manter o público ocupado, sem nenhum tempo para pensar, de volta à granja com os outros animais. Na nossa primeira aula, nós falamos um pouquinho do Bauman, né? Estou até com o livro dele aqui, que é o Zygmunt Bauman, Ensaios sobre Cultura. Né? Nós falamos de alguns conceitos de cultura de acordo com Bauman. E Bauman traz também um conceito da antiga Grécia que fala o que diferencia o homem dos outros animais, né?
é a capacidade de pensar. É a capacidade de desenvolver um pensamento crítico. É a capacidade de ver um problema, reagir a esse problema, se adaptá-lo. Tá? Então aqui com o Chomsky se fala de volta à granja com os outros animais, na verdade as 10 táticas de manipulação busca justamente reduzir, não vou dizer reduzir, mas igualar o homem ao animal, né, em termos psíquicos, né, em termos intelectuais, porque o animal ele não tem, o que diferencia o homem de um cachorro, por exemplo, é a capacidade de pensar. O cachorro não pensa, ele não tem um intelecto, né, desenvolvido, e o homem tem esse intelecto desenvolvido. Só que a massa, né, através dessa comunicação que ela recebe todos os dias, ela não para pensar nisso. Ela não pensa que pode ter uma elite dominante, política, uma elite econômica e uma elite política. Sabendo muito se utilizar dessas técnicas, traz o público, né, a grande massa, e tenta desviar dos verdadeiros problemas, das verdadeiras situações e não leva ao questionamento. Então é como se trouxesse o humano de volta à granja com os outros animais. Vamos lá, então a gente vai entrar agora na segunda tática de manipulação segundo Chomsky. O problema, reação e solução. Vou explicar. Uma crise é criada, né? E assim, quando ela é resolvida, ela gera uma falsa sensação que ela foi devidamente resolvida. Mas não é questionado, nós não pensamos se essa crise foi criada. Vou explicar. O que eu vou explicar de uma maneira muito simples, né? Mas isso depois a gente pode refletir, vocês podem refletir em outras situações políticas, podem refletir em outras situações empresariais, econômicas, né? Até de cunho pessoal mesmo, em alguma relação que você tem, às vezes um problema é criado e depois resolvido para você ter a falsa sensação que ele foi resolvido de maneira devida. Mas vamos ficar aqui nesse exemplo. O que nós estamos vendo aqui? Né? Nós estamos vendo uma rua cheia de buracos. Não é meio buraco, não é um buraco, não. Centenas de buracos nessa rua, né? Uma rua toda esburacada. É responsabilidade de quem cuidar das ruas? Da prefeitura, afinal, o cidadão paga os impostos, né? Paga os tributos para ter os seus direitos cumpridos. Mas a gente está vendo que a rua está totalmente esburacada. Imagina se quando surgisse o primeiro pequeno buraquinho, vamos falar esse buraquinho aqui, quando tivesse surgido esse buraquinho aqui, os responsáveis, né, o órgão público responsável já vinha e já consertasse. Se surgisse outro, consertasse, né? Seria um problema que ele foi resolvido devidamente, se ele fosse consertado a tempo, mas não. Aqui houve uma negligência em relação ao conserto dessa rua e deixou que o problema se intensificasse e ficasse insuportável. Aí a população começa a reclamar, aí o pessoal começa a reclamar nas redes sociais, aí vai na prefeitura e pede para consertar o buraco, que a rua não está tendo condição de passar, porque furou o pneu do meu carro, meu filho caiu da bicicleta, é assim. Aí a prefeitura, pode dizer a prefeitura, os órgãos responsáveis, né, deixou que esse problema se intensificasse. Aí depois ele vai lá e resolve, gerando uma falsa sensação que foi resolvido de maneira devida.
A população se sente lisonjeada, não, porque eu cobrei e foi resolvido. Mas na verdade não é isso. Na verdade, o problema ele foi criado. Ou um problema ele foi negligenciado até ele ficar muito grande. Então aqui tem um esqueminha para a gente entender. Um problema ele surge, aí ele não é resolvido. O problema é intensificado de maneira quase insuportável, chega ao caos, tornando-se urgente, e aí ele é resolvido. E geralmente ele é resolvido com altos gastos. Você pode ter um exemplo, isso daqui não é um exemplo concreto, né? É um exemplo que eu resolvi trazer para a aula, mas você pode até ouvir. Devido ao conserto das ruas, nós não poderemos investir em tal coisa, porque nós deixamos de investir em tal coisa para investir na rua esburacada, né? Tem às vezes a gente ouve isso, a gente passa por um sacrifício também, a gente é sacrificado para ter o nosso direito cumprido. Vamos pensar num outro exemplo, por exemplo, um hospital, uma crise hospitalar. Crise dentro de um hospital. O hospital está faltando médico, filas, gente doente sentada nos corredores, está faltando remédio, está faltando luva, né? Tem o que mais? Todas essas crises que nós ouvimos nos telejornais e que se nós formos visitar hospitais ao redor do Brasil, provavelmente a gente vai encontrar algumas coisas assim. Então o problema não é resolvido. Na verdade, o problema ele é intensificado, né? Chegando a um caos e tornando-se urgente de ser resolvido. E geralmente ele é resolvido com altos gastos. Compra de material de maneira urgente, leva em questionamento questões de licitação, né? Coisas que acontecem assim que não é novidade para ninguém. Como eu disse, não é um exemplo fictício que eu estou trazendo aqui, eu não estou falando especificamente de nenhum hospital, mas é uma coisa que acontece e que de acordo com a lei, de acordo com a tática de Chomsky, isso se encaixa na segunda tática, que é problema, reação e solução. Então, quantas vezes eu falo assim, deixamos de investir X em educação porque nós tivemos que investir X na saúde, né? Então, leva o cidadão a acreditar que tem que fazer esse sacrifício. Aumento de impostos, de taxa, né? Para resolver o problema de forma imediata. Mas a gente nunca pensa que esse problema ele foi negligenciado até se agravar. Então, o cidadão ele passa a acreditar que o retrocesso é necessário. Em alguns casos, por exemplo, a gente tem que ter um retrocesso na educação para salvar a saúde, né? Que a gente tem que abdicar dos nossos direitos educacionais em prol dos nossos direitos de saúde. E as coisas não são bem assim, né? Porque o problema ele foi acumulado, deixou o problema crescer demais, ele não foi resolvido na raiz. E a gente ouviu muito aquele jargão, né? Um jargão popular, pessoas falam, porque agora em época de eleição as pessoas fazem estradas, em época de eleição consertam as ruas, em época de eleição pintam os hospitais e reformam os hospitais. Realmente, em época de eleição acontece isso mesmo no Brasil, não é novidade. Mas é porque está atendendo a essa regra, vamos ler de novo aqui, que é o problema, reação e solução. Porque durante todo esse tempo, durante os 4 anos da administração, deixou o problema se agravar para resolver no último ano, levando o cidadão à falsa ideia que ele foi resolvido de maneira eficiente, que ele foi resolvido a tempo.
É como se a nossa memória fosse subestimada, né? Que a memória do cidadão fosse subestimada. Essa tática, de acordo com Chomsky, é exatamente isso. Como se a nossa memória fosse subestimada, como se o poder nosso de raciocínio fosse subestimado. Porque o problema, ele não aconteceu de uma hora para outra. A rua não ficou esburacada de um dia para o outro. Ela foi intensificada, gerou uma reação popular e trouxe uma solução, levando o público a ter uma falsa sensação que foi resolvida a tempo. Vamos pensar em outro exemplo? Vamos pensar na deteriorização de empresas e instituições públicas. O governo passa muito tempo sem realizar os investimentos necessários nas escolas, nas empresas públicas, né? A empresa, a instituição, logicamente vai ficar sucateada porque não tem os investimentos, né? Quebra a máquina, não tem como consertar, e deixa de pagar os professores devidamente, às vezes o professor não recebe, né? Não tem condições de trabalho, questões de estudo. Isso acontece em várias universidades públicas, escolas públicas do Brasil. Mas vamos falar de empresa e de universidade, porque o que acontece? Às vezes o governo traz uma proposta que a única forma de salvar os empregos daquela empresa, daquela região, é privatizar a empresa. A gente não pensa que, na verdade, quem sucateou a empresa foi o próprio governo, que deixou de realizar os investimentos necessários. E que depois vem com a proposta que a única forma é a privatização, porque aí vai... Nossa, eu já vi coisas do tipo assim, um pai rico vai comprar a empresa e vai melhorar. Claro que uma pessoa, um órgão privado que compra uma empresa tem a intenção de melhorar a empresa, mas será que a deteriorização da empresa, a empresa ficou sucateada? Não foi um descuido também do governo? Com o intuito de vender depois? Pode ser, não sei, é um exemplo que eu estou trazendo aqui para a gente refletir. Isso leva a gente e várias coisas acontecem aí no âmbito social, porque muitas vezes o desemprego em massa, né? As escolas desmanteladas, que eu vou voltar a falar depois das escolas também, que é uma tática de manipulação, a falta de investimento em pesquisa também é outra tática, e um salário mínimo ineficiente ou insuficiente, né? Insuficiente para a população viver, na verdade pode ser uma estratégia, é uma consequência dessa estratégia. Porque muitas vezes a gente não pode pagar o salário mínimo porque a gente tem que investir nos hospitais, mas muitas vezes os hospitais eles foram deixados de lado para o problema se intensificar. É uma suposição, né? São exemplos assim que eu venho refletindo e eu resolvi trazer para vocês para a gente refletir juntos. Tem outra tática de manipulação que é a gradação. O que seria a gradação? É você implementar uma medida gota a gota, ao longo dos anos. Você pega uma medida impopular e implementa ela na sociedade de forma gradativa. O que antes não era aceitável, passa a ser gradativamente aceito, porque essas medidas foram implementadas pouco a pouco por anos consecutivos. Eu trouxe um exemplo aqui também da privatização das empresas. Suponhamos, eu não tenho esses dados. Um exemplo, suponhamos que em 1999, X instituições foram privatizadas.
Em 2005, XXX instituições públicas foram privatizadas. Em 2009, 2010, XXX instituições foram privatizadas. Imagina se é um programa, um programa de privatização do governo, né? Isso não é novidade para ninguém. Mas suponhamos que o governo pegasse todas as empresas públicas do Brasil e privatizasse de uma só vez. Tá. Num estado assim, ou esse ano nós vamos privatizar todas de uma vez. É um exemplo, gente, é um exemplo, tá? Ia gerar um questionamento público. Pessoas iam começar a estranhar demais, iam questionar, pessoas iam na rua perguntar o que estava acontecendo. Mas se você implementa uma agora, privatiza outra depois de outro ano, entendeu? Depois de um decorrer de um tempo, você vai ter cumprido o seu plano, que era privatizar X empresas, né? E aí não gerou uma revolta popular. Gerou questionamentos de alguns grupos, poucas pessoas foram lá. Por quê? Porque foi implementado de forma gradativa e por anos consecutivos. Então, quando o cidadão vê, já foi, né? Não parou para pensar. De acordo com Chomsky, essa é uma estratégia, é a terceira estratégia, que é a gradação. Implementar medidas impopulares de maneira gradativa. Então foi o que eu falei, né? Se fossem privatizadas todas de uma vez, geraria um choque e uma movimentação social. A quarta tática de Chomsky para a manipulação do público é o diferimento ou sacrifício futuro. O que seria isso? Muitas vezes, para você aprovar uma medida impopular e fazer com que essas medidas sejam aceitas para a população, é apresentá-la como uma medida dolorosa e necessária e colocam essas medidas como temporárias e importantes para evitar um sofrimento maior no futuro. Vamos ver aqui um exemplo. O cidadão, geralmente não aceitaria aquela proposta, mas com o pressuposto que está contribuindo para um futuro melhor, o cidadão acaba aceitando aquela mudança com resignação. Eu não tenho muita propriedade para falar sobre a reforma da Previdência, eu teria que pesquisar mais, né? Tem pós e contras nessa reforma. Mas uma coisa que eu lembro do discurso foi: se a gente não implementar isso agora, nós vamos ter uma quebra no futuro. É uma estratégia de diferimento. Porque quando você recebe essa notícia, se você não fizer isso agora, você vai ter um problema sério no futuro. Você não está realmente questionando, né? O que você tem que fazer agora ou qual que é o problema sério no futuro. O cidadão, ele aceita aquela medida com o temor de sofrer mais no futuro. Então, é mais fácil você sofrer no futuro do que você sofrer atualmente. Então, você pensa, que eu vou sofrer muito mais, então eu faço esse sacrifício agora. E o brasileiro, né, o ser humano, né, o humano em geral, tem a esperança que não vai precisar fazer aquilo por muito tempo, que as coisas vão melhorar. E ele vai levando aquilo com muita resignação. E quando vê, a medida já foi totalmente implementada. Né? O futuro, tem alguns filósofos que falam
que o tempo, na verdade, ele é uma coisa que foi só feita para organizar, né? Mas que o futuro ele não existe. Então, às vezes é melhor você pensar que você está sofrendo menos agora do que sofrer no futuro, mas na verdade é uma estratégia para implementar algo que provavelmente você não aceitaria. Então, outra tática, de acordo com Chomsky, é o discurso infantilizado, ou seja, tratar o adulto como criança. Porque, de acordo com Chomsky, se o adulto é tratado como criança, ele tende a reagir como criança. Isso é psicologia, né? De acordo com os estudos de Chomsky, ele se baseia em estudos psicológicos, ele fala, o adulto, se ele for tratado como criança, ele tende a responder como criança. Então, o que acontece? Os discursos publicitários, geralmente destinados a adultos, eles são carregados de entonação e personagens infantis para atingir essa grande massa. O público ele não vai reagir de acordo... Se você fala com um adulto como se ele tivesse 12 anos, ele vai reagir daquela maneira, né? Então, assim, muitas das propagandas de produtos, da publicidade, da propaganda política, trata o espectador como criança ou como uma pessoa de debilidade mental. Eu vou trazer um exemplo aqui que pode estar ligado com essa tática, de acordo com Chomsky. Mas o Tiririca, quando ele venceu as eleições, né, um dos políticos mais votados, toda a campanha dele tratava o espectador como uma criança ou como uma pessoa de debilidade mental. E ele foi o mais votado, né, pela grande massa. Não leva ao questionamento, é um recurso, é uma tática relacionada à psicologia que visa mesmo trazer esse não questionamento sobre o que está sendo dito no discurso. Então, o Chomsky fala, né? Se você se dirige a uma pessoa como se ela tivesse a idade de 12 anos ou menos, em razão da sugestão, ela tende, com certa probabilidade, a dar uma resposta ou ter uma reação também desprovida de senso crítico, como a de uma pessoa de 12 anos de idade ou menos, de acordo com Noam Chomsky. Outro recurso, outra tática muito utilizada na propaganda, na publicidade, na propaganda política, é o apelo emocional, que muitas das vezes leva o indivíduo a tomar decisões pautadas nas emoções. Quem não comprou? Quem nunca foi triste numa loja e comprou algo que não precisava? Né? Faz parte de nós, seres humanos. Quando estamos providos de sentimentalismo, quando nós somos abordados por um apelo emocional, às vezes a gente fica turvo ali, as coisas a gente não consegue pensar no que está realmente acontecendo à nossa volta, porque a gente toma decisões pautadas nas emoções. É tática de venda, é tática de marketing, é marketing político. Existe um jargão popular que, nossa, eu sempre questiono esse jargão e eu acho ele máximo, né? O jargão popular. Eu sou brasileiro e não desisto nunca. Maravilhoso, né? Lindo, lindo demais. Eu sou brasileira e não desisto nunca. Eu acordo 6 horas da manhã, eu pego o ônibus lotado, eu não tenho onde sentar. Eu conto as moedinhas para pagar meu café da manhã. Lindo, eu sou brasileiro e não desisto nunca. O que mais? Eu estudo numa escola que às vezes eu não tenho os meus professores lá, meus professores são pagos, mas nós estamos juntos, né? Nós somos uma nação unida, brasileiros juntos, e nós não desistimos nunca. Nosso jogador de futebol ganhando seus 12 milhões lá por mês,
nem sei quanto que ganha um jogador de futebol, fazendo aqueles na raça, né? Jogando na raça, porque ele é brasileiro, ele não desiste nunca. Alguma coisa tá errada. É um jargão de extremamente apelo sentimental e que não nos deixa refletir se a gente está trabalhando, se a gente está estudando, se não está sobrando dinheiro, se a gente não consegue comer, se a gente não consegue divertir, se a gente não consegue estudar, alguma coisa está muito errada. Mas calma, você é brasileiro e você não desiste nunca. Alguma coisa está errada, né? É um jargão que aborda o sentimentalismo, não deixa a gente refletir sobre o que realmente está acontecendo. É uma tática de manipulação, segundo Chomsky. Porque quando você tem um discurso patriota desse, ele está, na verdade, ocultando a verdadeira injustiça social que nós estamos inseridos. Se nós estamos trabalhando e as coisas não estão indo, alguma coisa está acontecendo de errado, né? Alguma coisa está acontecendo de errado e nós merecemos saber, nós merecemos mudar de vida. Eu não quero ter que viver não desistindo, eu quero viver apreciando, eu quero viver desfrutando dos meus direitos, é isso que eu quero. Eu não quero viver tendo que não desistir nunca. Outra tática de manipulação, segundo Chomsky, é manter o público na ignorância. O que seria isso, manter o público na ignorância? A qualidade da educação que nós temos, ela não visa desenvolver um senso crítico no indivíduo. Não faz do indivíduo, da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, um ser pensador. Então, de acordo com Chomsky, o que ele diz? Ele diz que a qualidade da educação dada às classes inferiores deve ser a mais pobre e medíocre possível, de forma que a distância da ignorância que para entre as classes inferiores e as classes sociais superiores seja e permaneça impossível para o alcance das classes inferiores. Então, o Chomsky aqui, na 7ª tática dele, que é manter o público na ignorância, é uma tática de manipulação de público mesmo, não fornecer educação de qualidade, não fazer do cidadão, não fazer da criança, do adolescente um ser pensante sobre seus direitos. De acordo com Chomsky, essa é uma tática. Então, a qualidade do ensino mundial, e no caso nosso, brasileiro, se ele for medíocre e pobre, e é o que está dentro dessa tática, é o que eles querem para manter o público na ignorância como recurso de manipulação de massa. Depois dessa, tem a tática 8, que é desprestigiar o estudo e a pesquisa. O que seria essa tática? Né? Além de manter as nossas escolas sucateadas e dar um péssimo estudo, desprestigiar quem estuda, desprestigiar quem pesquisa. E isso, de uma certa forma, leva o público, leva as pessoas, a grande massa, a acreditar que não precisa estudar, que é normal você viver na mediocridade, que é normal você não ter uma boa educação, que é normal você não pensar sobre as coisas, e isso não é normal. Voltando àquela questão de o que nos fazem diferente, o que nos faz diferente dos animais, o que faz o humano ser diferente do animal, é a capacidade de pensar, e ela tem que estar sempre em desenvolvimento. Mas dentro dessa tática de manipulação de público, se você desprestigia o estudo e a pesquisa, é uma tática de manipulação de massa, levando o público a acreditar que não precisa pesquisar, que não precisa se basear em estudos para falar as coisas, né? O que nós vimos nesses últimos tempos foi um incrível compartilhamento de informações
que a gente não sabia a fonte. Não sabia de quem que era. E chegamos até a saber. Tinha gente que sabia de quem era, mas desprestigiava. Ah, é de fulano de tal, um grande pesquisador pós-doc da Unicamp, mas e daí? Não, e daí não, esse cara estudou muito. Ele realmente merece ser honrado, ele realmente merece ser ouvido. Talvez você não concorde com ele, mas você tem que admitir que ele passou por longos estudos, né? Que ele passou por longos estudos. Se você não concorda com ele, procure um outro ator que faça um contraponto com ele, traga a sua própria opinião, mas se baseie em estudos para discutir coisas. Se baseie em estudos, não se baseie nos memes que você recebe da internet. Não se baseie nas informações que você recebe do Instagram e do Facebook. Se baseie, sim, em dados fictícios. Questione. Quando alguém vira para você e fala, isso daqui aconteceu, não, mas quem te falou isso? Onde você leu isso? Que jornal foi isso? É um jornal de esquerda? É um jornal de direita? É um jornal que não tem partido político? É uma mídia alternativa? É uma mídia... O que é? De onde que veio essa informação? Né? Importante pensar. Porque quando você desprestigia o estudo e a pesquisa, você não reforça o que é realmente importante, né, no estudo. Porque o estudo, ele leva ao questionamento, né? A formação de uma nação. Grandes nações desenvolvidas, elas têm um sistema educacional muito bom. A China, né? Os investimentos em educação são altos. Por quê? Porque eles querem que seu povo desenvolva o verdadeiro sentido crítico e que questione sobre as coisas que acontecem. A gente tem visto muito ultimamente também uma desvalorização da figura do professor, que é algo muito sério. É algo muito sério, porque quando você desvaloriza a figura do professor, você está desprestigiando o estudo e você está desprestigiando a pesquisa. E isso não é uma coisa pessoal, de picuinha, ai, não gosto de fulano, não sei o que, não é isso. É uma coisa muito além. É uma coisa que faz parte de uma estratégia de manipulação de massa para te manter sem você pensar no que está realmente acontecendo. Então, o ensino, o professor, ele também, nós todos, né, professores, alunos, né, eu com os meus professores, alunos, meus amigos, nós estamos todos nisso, de estar pesquisando, de estar buscando, questionando, né, buscando recursos, mesmo para melhorar o ensino, para melhorar. Mas tem sim uma desvalorização, né, da figura do professor, até partindo de nossas autoridades. Eu tive um professor de física, não estou falando mal, de hipótese alguma, tenho total respeito por ele, mas hoje eu tenho consciência que ele estava inserido também dentro de um sistema educacional, com certeza ele recebeu aquela pergunta pronta, né? Eu tive uma prova de física que eu nunca me esqueci dessa prova, eu acho que eu estava na minha 7ª série ou na minha 8ª série, faz um tempo já. E na prova, o professor perguntava o seguinte, era uma prova de física, para a gente falar de isolamento térmico, essas questões, né? Física, química. E ele perguntou, por que os meninos de rua se utilizam de jornais para se aquecer do frio? Quando eu li aquela pergunta, eu me senti tão indignada, sabe? Eu me senti, falei, gente, mas não é possível que o meu professor fez uma pergunta dessa para mim. Não estou criticando o professor, eu entendo. Porque ele queria que a gente falasse ali do isolamento térmico, né, do material do jornal. E aí eu sabia responder a questão do isolamento térmico, mas eu me recusei a responder. Eu escrevi na prova,
os meninos de rua, eles se utilizam de jornais porque eles não têm outra opção. Porque eles não têm casa, porque eles não têm família. Né? Eles podem ter famílias, mas a família dele também são moradores de rua ali. Crianças abandonadas, né? Às vezes não tem lugar para ficar. Então, eles se utilizam de jornais porque eles não têm um colchão e uma cama decente. Eu tirei 0, com certeza, nessa questão. Mas o que eu estou querendo dizer com esse exemplo é que, às vezes, o próprio sistema educacional, que não tem a ver com os professores, mas tem a ver com pessoas lá em cima mesmo, né, desprestigiam o estudo e oferecem um estudo que não leva ao questionamento do verdadeiro senso crítico, né? Então, a gente teve o exemplo desse senhor, quando ele estava no governo, o nosso ex-ministro Abraham Weintraub. Ele disse numa reportagem, né, que aqui a fonte é a Agência do Estado, está no site UOL, Educação UOL, que abre aspas. Universidades que, em vez de procurar melhorar o desemprego acadêmico, estiveram fazendo balbúrdia, terão verbas reduzidas, fecha aspas. Foi um blá 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 total, né, sobre essa palavra balbúrdia que ele trouxe à tona aí. Isso aqui nada mais, nada menos que foi um desprestígio ao estudo e um desprestígio à pesquisa. E foi uma maneira de intensificar que que a gente fosse, que as escolas brasileiras, né, que os alunos brasileiros se mantivessem na ignorância e que tivesse uma educação medíocre e pobre, porque se você tem falta de investimento, com certeza a universidade vai estagnar ali para conseguir pagar os professores, para conseguir fazer as pesquisas, né? O que ele falou nada mais, nada menos que uma tática de manipulação, de acordo com Chomsky, né, que é o 7, manter o público na ignorância, oferecer uma qualidade de educação pobre e medíocre, e desprestigiar o professor, desprestigiar a pesquisa, desprestigiar nossas instituições, né? Porque é uma tática de manipulação. Agora a gente vai falar de uma outra tática de manipulação, que é fortalecer a introjeção da culpa. Fortalecer essa introjeção da culpa. A gente ouve muitos jargões também, né, durante a vida. Be a winner, seja um vencedor. Meritocracia, né, que é um termo que ele acabou sendo tão usado que ele foi banalizado, assim, o que é meritocracia? You loser, né, você é um perdedor. Se você não conseguir, a culpa é sua. São termos que a gente usa, que a gente ouve muito e a gente acaba usando também, né? Mas não é bem assim que acontece. Vamos entender. A meritocracia, quando, por exemplo, você entra numa empresa, você faz um teste, você vai lá, faz um teste de lógica, faz um teste de inglês, você com seu amigo de trabalho tem as mesmas qualificações e as mesmas oportunidades. Só que você consegue se destacar melhor e por meritocracia você ganha um bônus. Lembre-se, você e seu amigo de trabalho têm as mesmas qualificações, passaram por faculdades, falam idiomas e tiveram as mesmas condições de trabalho dentro dessa empresa, mas você se destacou. Ótimo! Você teve um bônus devido à sua meritocracia. O problema é você pegar essa palavra meritocracia e jogar assim indiscriminadamente, sem analisar a situação. Aí vira um problema.
Por quê? Porque muitas injustiças sociais, elas não proporcionam a igualdade de oportunidades. Por exemplo, uma educação precária, a própria fome e o desemprego. Quando eu falo fome, é fome mesmo, porque é fome mesmo, porque é o seguinte, muitos alunos de periferia ou de estados pobres, né? Eles não têm o que comer em casa. Eles vão para a escola com fome. Você acha realmente que eles vão aprender pretérito perfeito? Vocês acham mesmo que eles vão aprender uma fórmula da química, uma equação matemática, se eles estão com fome? Não vão aprender. Entendeu? Por que eles estão com fome? Porque talvez os pais estão desempregados. E por que os pais estão desempregados? Porque uma empresa provavelmente faliu. Por que a empresa provavelmente faliu? Porque houve, não sei, tem várias, né? A gente pode, uma coisa que é interessante a gente pensar também é sempre pensar nessa cadeia produtiva, né? De onde que sai uma coisa, de onde que vem outra, como as coisas se relacionam. Então, quando a gente pensa em meritocracia, não dá para pensar de forma aleatória ou jogar em qualquer situação. Não dá, você tem que analisar. Voltando ao exemplo da empresa, se você está na empresa, você recebe as mesmas condições de trabalho, você recebe o mesmo computador que seu amigo, você recebe o mesmo café da manhã que seu amigo, né? Eu já trabalhei em empresas que tinham café da manhã, que tinham todas as refeições, então você recebe as mesmas refeições, você está sentado ali no ar-condicionado, na mesma sala que seu amigo, e você, claro que tem as interferências pessoais, né? Mas estou falando de condições proporcionadas. Então, se você recebe as mesmas condições que seu amigo dentro de uma empresa, provavelmente, e aí você se destaca, ou o seu amigo se destaca, ok, você passou, você teve a meritocracia. Mas não dá para você comparar um fulano, né, que estudou a vida inteira, que teve a melhor educação, estudou a vida inteira em escolas particulares, não sucateadas, você compará-lo com uma pessoa pobre, um aluno pobre da periferia que estava com a sua escola sucateada, como nós demos exemplo, faz parte de um sistema que visa proporcionar um sistema, uma educação medíocre e pobre, para manter essa disparidade mesmo. Difícil falar de meritocracia se a gente não analisar. Mas então, voltando aqui na fortalecer a introjeção da culpa, que como a gente tem esses vários jargões, be a winner, você é responsável por aquilo que você consegue, autoajuda tem um negócio com isso, né? Nossa, você consegue, a força está dentro de você, lá. Só que o indivíduo, ele não consegue. Porque muitas vezes ele não tem as habilidades, ele não estudou para aquilo, ele não tem as habilidades, né? O que acontece? O indivíduo, ele entra num processo depressivo. E por ele se sentir capaz ou desprovido de inteligência ou talento, né? A depressão, como vocês já devem ouvido falar ou conhece alguém que tem depressão, é uma doença que merece ser olhada com bastante atenção. A depressão, ela estagna o sujeito, ela leva a uma estagnação. O sujeito, ele paralisa, ele não consegue pensar, ele não consegue agir. E um sujeito estagnado não luta, não age e não requer seus direitos. Vocês estão entendendo esse ciclo? A alma fortalece a introjeção da culpa, como se você fosse o único culpado pelo seu desemprego, você é o único culpado por você não conseguir as coisas, você é o único culpado. E não é bem assim, você não é o único culpado.
Tem várias questões de injustiças sociais, tem várias questões sociais envolvidas, políticas, econômicas. Se você é levado a acreditar que você que é o responsável nessa pandemia mesmo que nós passamos, muitas pessoas ficaram desempregadas, amigos, conhecidos, familiares mesmo ficaram desempregados e eles entraram num processo depressivo achando que a culpa era deles. Não, gente, a gente estava numa pandemia, né? Os empregos foram cortados, pessoas foram mandadas embora, a economia caiu, as coisas ficaram reviradas e leva a acreditar que você é o culpado. Se você se sente desprovido de inteligência e desprovido de talento, você entra com um processo depressivo, você fica estagnado e você não luta pelos seus direitos. Então, vocês entenderam? Esse ciclo aí, né? Então, é muito conveniente para a elite política e econômica que o sujeito se mantenha depressivo. Chega a ser cruel, mas é verdade, de acordo com Chomsky, de acordo com a nona tática de Chomsky, que é fortalecer a introjeção da culpa, né? Então, é muito conveniente para a elite política e para a elite econômica que o sujeito fique depressivo, se sinta incapaz e aceite qualquer salário, aceite qualquer questão trabalhista, né? Aceite qualquer coisa. E assim, é uma coisa a se pensar que isso não acontece em nível só de nação ou numa relação de trabalho. Isso pode acontecer nos nossos relacionamentos pessoais, em relacionamentos abusivos. Quando há uma injeção da culpa, né? E o sujeito se sentindo culpado, ele é estagnado. E um sujeito estagnado é um sujeito facilmente manipulável. Pode acontecer em relacionamentos abusivos, de casais, né? Relacionamentos afetivos, pode acontecer em relações sociais, de trabalho também. Um amigo entre aspas, né? Alguém do seu trabalho leva você a acreditar que você é incapaz ou que você é desprovido de talento, mas é somente uma tática para te manipular. Importante se conhecer, importante saber que quando a meritocracia é aplicável ou não, e importante entender que muitas coisas dependem de você, mas muitas coisas não dependem só de você, tá? Aí a 10ª tática de Chomsky, o que consiste? Consiste em monitorar e reconhecer os indivíduos melhor que eles se conhecem. Gente, tem muitos humanos muito fodas, né? Muitos humanos, que desenvolveram pesquisas psicanalíticas, né? Freud, os filósofos, né? Eles estudaram a mente humana, né? Estudaram a ciência, estudaram a psicologia aplicada, a biologia, a neurociência, técnicas de marketing. E eles conseguem entender o funcionamento do indivíduo melhor que o próprio indivíduo. E se eles se utilizam dessas informações que eles estudaram, dessas informações que eles captaram, como instrumento de manipulação. De acordo com Chomsky, isso acontece demais, porque eles monitoram e conhecem o indivíduo. Pesquisas de opinião, né? Coleta de dados de perfil de compra, perfis em redes sociais, câmaras espalhadas pela cidade, demais usos da inteligência artificial. Pesquisa de opinião. Tem umas pesquisas de opinião que elas são declaradas, né? Eu estou aqui para fazer uma pesquisa de opinião. Você prefere arroz, ou você prefere óleo e tal? Tem outras não. Outras elas podem vir através de joguinhos, né, do celular. Tem um joguinho, teste de perfil. Sei lá, um exemplo de um teste de perfil
como você seria se fosse uma princesa, sei lá, tem uns testezinhos assim que você faz. E aí até você chegar no resultado, eles fazem várias perguntas ali para você vai respondendo, né? Pá. Pode ser um teste para monitoramento de perfil. As câmeras espalhadas pela cidade, elas são ótimas para segurança, né? Para o uso da polícia. Mas também é um recurso de monitorar mesmo como que é o comportamento das pessoas daquela cidade. Isso são usados. Importante se autoconhecer também, igual eu falei na tática anterior. Estou falando aqui na tática porque muitas vezes o sistema, os estudos conhecem mais a gente do que a gente mesmo. Então, aqui, por exemplo, tem duas notícias, né? No México, Luan Santana posa sem camisa e fãs comemoram. Coisas que a gente lê, tá? Ali como entretenimento, né? A gente recebe isso mesmo quando a gente abre o nosso computador. É muito bom pro Luan Santana, né? Que ele tá no México, que ele tá em forma. Mas hoje mesmo a gente tá interessado na vacina, né? A gente quer saber quando que a gente vai ter a vacina, quando que a gente vai poder sair pra rua tranquilamente, abraçar nossos amigos e ter uma vida mais de afeto e mais de contato. É o que interessa a gente no momento. Então, pense, né, o que realmente nos interessa. Antes de terminar essa primeira parte porque essa aula nossa vai ser dividida em 3 partes, né, falei um pouco do Chomsky, nós vamos falar um pouquinho de Hannah Arendt, pensamento dessa grande filósofa judaica, que trouxe o pensamento sobre manipulação de massa também. A gente vai trazer só vai ser brevemente que nós vamos falar de Hannah Arendt. Mas antes de passar para a segunda parte da aula, nossa terceira parte vai ser sobre globalização com Milton Santos. Então, a primeira parte, a gente fez uma revisão da escola de Frankfurt e falando de Chomsky. A segunda parte nós vamos falar de Hannah Arendt. A terceira parte vamos falar de globalização com Milton Santos. Trouxe o poema de Brecht, que ele fala do analfabeto político. Então vamos ler Analfabeto Político. Brecht ele foi um influente dramaturgo, poeta e encenador alemão do século XX. Escreveu peças incríveis, maravilhosas, que retratam a nossa sociedade, retratam o estilo artístico dele. Muito legal de ver. E ele tem um poema que chama O Analfabeto Político, em que ele diz: o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio depende das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e o lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Esse poema eu trouxe para fazer uma ligação justamente com Hannah Arendt, né? Porque ela tem um conceito sobre ralé. O conceito ralé da Hannah Arendt trata justamente desse analfabeto político, né? Como se fosse o analfabeto político de Brecht, é o conceito ralé da Hannah Arendt,
que é essa pessoa que fala que odeia política, ela vangloria a violência e é diferente de povo, né? A Hannah Arendt trata a ralé como diferente de povo, porque o povo geralmente tem uma consciência política e unido luta pelos seus direitos. A ralé já é um povo que não é um povo, né? São pessoas que ela configura como ralé que não têm consciência política, que instigam a violência. Nós vamos falar um pouco mais nessa segunda parte de nossa aula. Espero que vocês tenham gostado da aula. No nosso próximo vídeo nós vamos continuar falando sobre comunicação de massa, manipulação de massa e todos esses conceitos trazidos por esses filósofos. Hoje nós vimos Noam Chomsky e na próxima aula iremos falar sobre Hannah Arendt. Até a próxima!